Salve, torcedor vascaíno, ligadinho aqui no Acorda, no Ave Mais, no segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Antes de eu começar a falar aqui com você hoje, para a gente trocar aquela ideia, que é o principal objetivo aqui do Acorda, eu quero pedir para você fazer um favor. Você que já gosta do mundo das apostas esportivas e para você que ainda não ingressou, faz um favor. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado no chat, você entra, faz o seu cadastro, coloca a palavra Ave Mais e você já garante o seu bônus para você poder aí fazer qualquer tipo de aposta, principalmente no futebol, que é algo que a gente gosta bastante. Lembrando que a 1xBet é uma plataforma gigantesca no mundo das apostas. Então você pode ir desde a NBA até Campeonato Brasileiro da Série B. É infinito. Se você puder fazer esse favor, dar essa moral aí para 1xBet e também para a gente aqui do canal Ave Mais, eu agradeço. E antes de eu começar aqui a minha resenha de hoje, vou pedir mais um favor para você. Dedão no like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para a gente ter o maior número de alcance possível para sempre poder estar aqui falando de Vasco. Pois bem, torcedor, você pode ter estranhado aí essa barata que a gente tem na capa hoje. E essa barata é em alusão a um termo que eu, particularmente, que sou aqui do sul do país, nunca tinha ouvido falar. E o Vaguinho, que trabalhava com a gente aqui no canal Ave Mais e também no Atenção Vascaínos, usava bastante, que é quando a coisa, assim, não tem muita lógica, acaba ficando meio que no modo barata voa, sabe? São coisas que acontecem ao natural, não são coisas planejadas, é aquela, sabe, aquela bagunça de ideias, de ações e tudo mais, é o tal do barata voa. E, infelizmente, o nosso clube, ele, nos últimos tempos, ele tem se comportado no modo barata voa. E eu vou tentar explicar para você aqui o porquê que eu chego a essa conclusão. E não é algo que eu abro o microfone aqui com vontade de só criticar. Eu acho que já passou da hora das pessoas entenderem que a minha maior alegria, como um apaixonado pelo Vasco, é abrir o microfone e falar bem do Vasco. Porque o Vasco, como diz a música, é o meu primeiro amigo. O Vasco é a minha paixão. Então eu não tenho vontade nenhuma. Pelo contrário, eu gostaria que o Vasco fizesse poucas ações negativas e que eu pudesse ter uma expressão que eu odeio, porque a galera usa muito. Mas eu teria o maior prazer em poder passar um pano no Vasco, sabe? Ainda dar uma segurada nas críticas. Só que o Vasco não me deixa. E hoje eu quero nortear esse meu comentário na escolha do novo treinador. Amanhã completa aí 2 semanas que o Vasco não tem treinador disputando o Campeonato Brasileiro da Série A. Isso é algo inacreditável. Mas eu vou buscar lá atrás o porquê que eu vim nesse comentário hoje. Porque eu queria entender qual é o perfil que o Vasco quer desse novo treinador. Eu participei de uma live aqui na quarta-feira à noite com o Joel Silva e com o Flávio Dias, e o Joel trouxe a informação e as pessoas também têm que entender que existe uma diferença entre fazer uma proposta e fazer uma sondagem. Segundo o Joel Silva, o Vasco fez uma sondagem a Carille, Mano Menezes, Felipão, Alex, o ex-meia canhoto, e Léo Condé. Ou seja, o Vasco saiu de casa para comprar uma Ferrari. No meio do caminho, ele achou que a Kombi poderia atender às necessidades dele. Aí ele viu uma moto e se interessou e quase fechou com o Fusca. Porque quando você dá essa volta aí para fazer sondagem, é porque você não está entendendo o que você quer para aquele momento. E o Fernando Praz, goleiro campeão da Copa do Brasil de 2011, há 10 dias aí, gravou 2, 3 depoimentos para o canal, e o Praz, como é um cara que é do ramo, estudou, se aperfeiçoou, ele deixou claro que hoje um clube, quando contrata um treinador, a primeira coisa é, o que eu quero com esse treinador? Como que eu quero jogar com esse treinador?
Só que desde que o Vasco virou SAF, não que o associativo tinha uma regra e uma conduta. Não que o futebol brasileiro tenha uma regra e uma conduta. Isso tudo eu sei que na maioria das vezes é uma utopia. Uma coisa é o Barcelona, que tem uma filosofia de jogo, né, consolidada. A gente sabe que nunca vamos observar o Barcelona jogando por uma bola, dando a bola para o adversário. Não, o Barcelona tem uma identidade. E tanto isso é verdade que pouquíssimos clubes no mundo têm uma identidade. E talvez o Chelsea, pela questão da identidade de ser uma equipe que se caracterizou muito tempo por ser uma equipe de contra-ataque, uma equipe reativa, uma equipe, sabe? Enfim, eu tenho poucas equipes para citar aqui pelo mundo. Só que o Vasco lá atrás, eu vou puxar bem lá atrás mesmo, quando estava naquele processo de sair da associação para virar SAF. Num determinado momento, o Vasco ficou sem técnico e o Vasco contratou o Maurício Souza, que era um cara de uma nova escola de treinadores, que tinha feito um trabalho na base do rival e que em algum momento a gente achou que o Maurício Souza poderia levar o Vasco ao acesso. É óbvio que não deu certo, a chance de dar certo era muito pequena. E o Vasco sai do Maurício Souza para o Jorginho. Ou seja, sai de um cara que não tem experiência alguma para pegar um técnico mega ultra experiente. O Jorginho consegue êxito na sua missão, só Deus sabe como, e olha que eu gosto do Jorginho, principalmente pela primeira passada dele pelo Vasco. Mas a segunda na Série B, e eu também vou absolver o Jorginho aqui, porque aquele elenco da Série B, vocês sabem o que eu penso, né? Enfim, o Vasco subiu. É feita uma ruptura com o Jorginho e o Vasco vai atrás do Barbieri. E junto com o Barbieri vem o William Batista. E quando você começa a procurar material sobre o jogo de posição que o Barbieri queria implementar no Vasco, você tem no William Batista um cara que tem muito material sobre. Opa, vamos somar 2 mais 2. O técnico da base tem o entendimento perfeito de como o técnico do profissional quer jogar. Ou seja, o Vasco criou uma filosofia, não sei se foi o Paulo Brax, que era o executivo da época, mas enfim, o Vasco criou uma filosofia do jogo de posição. Dentro de campo, a filosofia era contratar jogadores jovens, que pudessem elevar o seu nível de futebol, junto com alguns jogadores de meia idade, que foi o caso do Léo Pelé, que foi o caso do Léo Jardim, o Piton com uma idade menor, sabe aquelas contratações que o Vasco fez para tentar dar uma química. Pois bem, meio do ano, o Vasco ali afundado na tabela, não tinha mais para onde correr, sabe? Estava no pré-sal da tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai atrás do Ramon Dias, que não tem absolutamente nada a ver com o jogo de posição, com Barbieri, enfim. E daí bate o desespero, a água bate no popô, e o Vasco vai ao mercado e traz Verratti, Medel, Payet, Maicon, jogadores veteraníssimos, jogadores de bom nível, que ajudaram muito. E aí começa a dar sinais que a barata voa está agindo, porque a gente sai de um jogo de posição, de um técnico novo, de um trabalho, para ir para um treinador experiente, trazendo jogadores experientes. Sabe assim, quando o negócio não tem um começo, um meio e um fim? Pois bem, o Ramon consegue fazer com que o Vasco permaneça na primeira divisão. Muito grato ao Ramon. Começa o ano de 2024. Infelizmente, o trabalho do Ramon não continua numa crescente. Muito pelo contrário, a gente sofre muito no Campeonato Carioca, não consegue chegar à final, mesmo fazendo a semifinal em 2 jogos contra o Nova Iguaçu no Maracanã. A gente tem dificuldade para classificar na Copa do Brasil. Vem a ruptura com o Ramon Dias. E daí é a pergunta: qual é esse novo técnico que eu hoje, sexta-feira pela manhã, estou esperando? Qual é que você está esperando, que está me assistindo do outro lado? Você tem ideia do que o Vasco quer? Do que o Vasco imagina? O Vasco sai fora de campo de um cara igual o Brax,
e aposta no Alexandre Matos, que não tem absolutamente nada, nem a maneira de se comportar no mercado, nem a maneira de se expressar, totalmente diferente. Aí sai do Alexandre Matos e vem para o Pedro Martins, que talvez seja até mais tímido que o Brax. Ou seja, barata voa, fora de campo também. E assim, quem comanda, quem está à frente desses processos todos, pode até achar que eu estou sendo duro demais nas minhas críticas. Mas eu gostaria de ter esse contraponto. Mas como o Vasco comunica muito mal, ou melhor, nem comunica, eu tenho essas dúvidas na minha cabeça. Porque, por exemplo, se tivesse uma apresentação do Pedro Martins com alguém falando, a gente trouxe o Pedro Martins por esse aspecto. Ok, eu iria entender, ou tentaria entender. Só que hoje eu não consigo entender. E isso não tem a ver com a competência do Pedro Martins. Não tem nada a ver. Ele pode ser muito competente e até as primeiras ações, as informações que o Flávio Dias trouxe de bastidor, me parece ser um cara que pode dar certo no Vasco. Só que é essa dificuldade de seguir uma cartilha, um caminho, sabe, algo a ser seguido, é que me deixa muito aflito. Porque hoje, quem pensa futebol na empresa 777? Notícias negativas pipocando no mundo inteiro relacionado. Vocês acham realmente que esses caras estão preocupados com a contratação do novo técnico do Vasco? Falando sério agora, tendo tanto problemas para resolver pelo mundo, será que eles estão pensando nisso? Ou é secundário? Deixa o Rafael Paiva ali, vamos resolver as nossas pendengas pelo mundo, que não são poucas, e depois a gente vê o que faz com o Vasco. Então, torcedor, essa era a minha resenha hoje por aqui, do Barata Voa. Eu quero entender, eu queria que o Vasco parasse com isso, que o Vasco tivesse um rumo, que as pessoas que falassem futebol no Vasco tivessem discernimento para parar, traçar uma linha e dizer, não, é daqui para frente. A gente quer isso com o futebol do Vasco. Ah, o Vasco vai jogar por uma bola, então nós vamos contratar jogador que possa executar um time jogar por uma bola. Ah, o Vasco vai ser uma equipe que vai ter a bola. Então nós vamos contratar técnico e jogadores, uma equipe que joga por uma bola. Hoje, infelizmente, eu não consigo ver isso dentro do Vasco. E isso acaba me deixando triste, frustrado, angustiado, como eu tenho certeza que você do outro lado aí também se sente. Beleza, torcedor? Essa foi a minha resenha hoje por aqui. Amanhã de manhã, Faísca tá on lá no Atenção Vascaínos, tentar montar uma possível equipe aí que vai enfrentar o Vitória, 18h30 em São Januário, que você também vai acompanhar com a gente. Enfim, que o Vasco possa ter dias melhores. E mais uma vez, eu odeio vir aqui, abrir o microfone, abrir a câmera para falar mal do Vasco. Eu amo esse clube, eu quero falar bem. E eu espero que daqui a pouquíssimo tempo eu consiga falar bem desse Vasco. Hoje eu não consigo e eu gostaria muito de poder me apegar a fatos positivos. Abraço, galera!